Olá, boa noite. O TN já está no ar e você confere em destaque. As buscas por possíveis vítimas do desabamento de um prédio em Vila Velha. O imóvel estava abandonado e sem manutenção. O fato assustou até especialistas da área. Eu, quando vejo esse tipo de coisa, eu arrepio, porque realmente me dá medo. E eu trabalho com inspeção predial. Container cai na pista e atinge carreta na BR-262 em Marechal Floriano. Aumenta o número de crianças autistas em escola regular, mas é necessário ter acompanhamento profissional. E no quadro Valores, um passeio pela história de Vila Velha. Continuam as buscas por possíveis vítimas do desabamento de um prédio em Vila Velha. A repórter Keila Lopes está lá neste momento e traz as últimas informações para a gente ao vivo. Boa noite, Keila. Olá, Isabela, boa noite a você, boa noite a todos. Eu falo ao vivo aqui da rua Milton Caldeiras, no bairro Itapuã, Vila Velha, onde um prédio de 5 andares desabou na manhã desta sexta-feira. Neste momento, o trabalho do Corpo de Bombeiros continua aqui no local. Eu conversei aqui com os responsáveis pela operação e a informação é que este trabalho não tem hora para terminar, vai continuar durante toda a noite e madrugada. Neste momento, a máquina que faz aqui a remoção dos escombros está parada, isso porque os bombeiros fazem neste momento um trabalho visual e também eles estão ali circulando pela área, pelos escombros, com uma cadela que foi trazida de Colatina. A informação do Corpo de Bombeiros é que o animal é treinado para farejar ambientes, escombros como estes, na busca por possíveis corpos no local. A informação é que o trabalho continua aqui, não tem hora para terminar, os escombros estão sendo movimentados, removidos, uma caçamba já está estacionada aqui e vai retirar parte desses escombros, levar para outra área para que este trabalho possa dar sequência aqui durante a noite. E foi assim também durante a tarde, todo o dia, a nossa equipe esteve aqui e acompanhou o trabalho que aconteceu durante a tarde dessa sexta-feira aqui no local. Vamos ver na reportagem. No local onde o prédio ficava, só restou os escombros. Toda a estrutura foi abaixo em questão de segundos durante a manhã desta sexta-feira. De acordo com o Conselho Regional de Engenharia, o local já estava abandonado há 14 anos. O que a gente consegue constatar de forma clara é que é uma obra abandonada e, em função do abandono, ela não teve um processo de manutenção. Engenharia sem manutenção não é engenharia. Nós precisamos ter essa preocupação, porque as pessoas acham que você faz uma edificação e ela está lá e ela vai durar para sempre. Não. Quando você compra um carro, tem revisão. A engenharia tem essa demanda. O dono do espaço teria ido embora para os Estados Unidos. No cadastro imobiliário do município, consta que o imóvel foi construído em 1983. Durante a tarde, o barulho que mais se ouvia era o da retroescavadeira. Às vezes a gente utiliza o maquinário, às vezes vai para um trabalho manual, vai variando de acordo com o ambiente e com a segurança ali do local também. Logo pela manhã, acionamos a equipe de cães do bombeiro, Operações com Cães, o K9, da nossa corporação. E um dos cães que vasculharam a área, a cão Zara, ela indicou uma determinada área, ela percorreu ali, demonstrou um interesse maior por uma determinada área. Então a gente está investigando essa área, retirando escombros, removendo aos poucos, para poder ter um acesso melhor e, se possível, passar outro cão ali no local. O prédio fica no bairro Itapuã, em Vila Velha. Segundo populares, era usado por moradores em situação de rua e usuários de drogas. Uma cachorra usada no resgate de corpos em Brumadinho ajudará nas buscas. Os 2 primeiros cães que atuaram mais cedo, eles são específicos no faro de vítimas vivas, Mas esse odor ele é bem característico de 4 a 6 horas após o óbito.
Então, a gente utilizou esses cães até esse momento, estamos aguardando a chegada do terceiro cão, né, o Beck, para poder estar vasculhando a área. Ele é um cão já específico, o faro dele, para vítimas em óbito. De acordo com a Defesa Civil, os prédios e as casas que ficam atrás e nas laterais do imóvel que desabou não estão com as estruturas comprometidas. Apenas esse prédio aqui foi evacuado por causa do trabalho que está sendo feito ao lado dele. Eu, quando vejo esse tipo de coisa, eu arrepio, porque realmente me dá medo. E eu trabalho com inspeção predial. Então a gente vê cada coisa na cidade assustadora. Precisa de uma ação urgente das autoridades para que esse fato que aconteceu aqui em Vila Velha seja um alerta, para que isso não reincida. Pois é, Isabela, o trabalho do Corpo de Bombeiros continua aqui no local. Eu conversei aqui com responsáveis pela operação e a informação é de que o trabalho vai continuar durante toda a noite e madrugada. Os bombeiros, a máquina neste momento está parada porque os bombeiros fazem uma vistoria nos escombros. Eles também já levaram o cão mais uma vez para tentar identificar se encontram, né, possíveis vítimas. E o trabalho aqui continua até terminar, sem hora para terminar aqui. Isabela, é com você. Muito obrigada, Keila, pelas informações. Olha, teve acidente grave na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Um motociclista morreu. A moto ficou caída no meio-fio, junto com o capacete. O acidente aconteceu na Avenida Beira-Mar, no início da tarde desta sexta-feira. O piloto da moto, identificado como Rafael dos Santos, de 39 anos, morreu no local. De acordo com a Guarda Municipal, a vítima caiu sozinha. No momento que nós chegamos aqui, só encontramos a vítima mesmo no chão e a moto com poucas avarias. Depois verificamos as palmeiras, algumas coisas, não tem nenhum vestígio que ele bateu em alguma palmeira ou perdeu o controle. Este acidente aconteceu por volta de meio-dia e outros condutores que seguiam aqui pela Avenida Beira-Mar e viram o momento da queda, eles disseram que o motociclista veio cambaleando na pista até que ele perdeu o controle do veículo e caiu. Conforme o médico do SAMU atestou aqui, falou que pode ser um mal súbito. Você vai ver agora imagens impressionantes de uma troca de tiros em Cariacica. É que o bandido tentou assaltar um PM que chegava em casa. O militar reagiu. Reparem nessa imagem. O soldado da Polícia Militar de 27 anos chega em casa com a esposa e a sogra. O bairro é São Francisco, Cariacica. A mulher dele, professora de 31 anos, é quem dirige. A sogra de 67 sai e o soldado se dirige até o portão. Repare que passa um carro e logo em seguida chegam 2 assaltantes. A esposa do policial militar vê a cena e tenta sair de ré, mas é rendida. Ela tenta avisar o marido que, ao abrir o portão, corre para prender os cães. Eu já avistei no meu lado direito 2 meninos vindo, né? E eu achei estranho porque a gente sempre fica mais, né, de olho. E aí, nisso que eu vi que o menino deu a volta, eu vi que ele entrou aqui no meu portão. E aí, quando eu vi que meu esposo, eu falei, amor, e eu gritei porque ele estava descosta. É nessa hora que os cães da família ajudam e muito. O policial estava com um deles no colo e tem uma inesperada reação. O bandido já por trás de mim já apontou na arma para mim e já disse, perdeu, vem. Eu não fui para perto dele, aí com o cachorro na mão, eu me aproveitei dessa oportunidade aí que o cachorro estava na minha frente, puxei a arma e reagi a ele. Os assaltantes são surpreendidos pelos disparos e fogem. Repare que a mulher do policial ainda está dentro do carro e permanece na linha de tiro do próprio marido e também dos bandidos. Na fuga, um dos ladrões se atrapalha e, ao correr atirando para trás, por pouco, não atinge o próprio comparsa. Vocês estão vendo a quantidade de tiros na parede desta garagem? Pois bem, é que a reação do policial militar começou dentro de casa, enquanto que um dos bandidos estava aqui, à espreita, bem do lado de fora. Por isso que essas 13 perfurações estão aqui. Um dos disparos aqui do lado de fora acabou acertando o portão daquela casa lá. Na hora que eu cheguei na janela, eu vi um clarão aqui no meu muro, no portão. Aí eu pensei assim, uai, o que aconteceu no meu portão, meu Deus? O PM e a esposa agora vão ter mais cuidados ao chegar. A gente acaba avaliando assim, algumas coisas que poderiam ser melhoradas, né? Agora eu vou dar umas 2 voltas antes de entrar dentro de casa e olhar com atenção. Olha, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
A gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que um container se soltou de um caminhão e atingiu uma carreta. Isso na BR-262, na região serrana do estado. Você vê agora imagens da Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras. A gente já volta. Um container caiu da carroceria de uma carreta e atingiu outro veículo em Marechal Floriano. O acidente aconteceu na BR-262, próximo ao trevo de Paraju. O container se desprendeu da carroceria e caiu na pista, sentido Vitória-Belo Horizonte. Uma carreta que transportava eucaliptos e seguia no sentido contrário acabou sendo atingida. A cabine ficou destruída. Os motoristas não se feriram. O trânsito já está liberado no trecho. O caso da criança com necessidades especiais é agredida no pátio de uma escola na Serra. No ano passado, aumentou a quantidade de alunos autistas estudando em escola regular. Mas um especialista alerta que é necessário acompanhamento de profissionais. O vídeo mostra uma criança deitada no chão. As outras crianças estão em volta, fazendo graça da situação. Ele é autista e fingiu ter desmaiado para parar de apanhar. Um comportamento típico de crianças com autismo. A atitude dele de se deitar no chão e ver que ele está acuado ali, de botar a mão no ouvido, é muito comum, né? A hipersensibilidade auditiva, tátil, visual do autista de fazer isso. O neurologista explica que a criança diagnosticada com autismo requer uma atenção especial. Além dos professores, os próprios alunos também devem ser orientados sobre como agir em certos casos. Quando a escola admite um paciente no espectro autista, é importante esse acompanhante terapêutico, esse professor de apoio, para evitar muitas vezes até casos como este que a gente vê aí do bullying ativo. A gente vê no vídeo uma menininha, né, de camisa branca, a única desse círculo aí, a ajudar a parar e afastar. Então essa atitude eu tenho que dar parabéns para essa menina. Uma pesquisa nacional revelou que o número de estudantes autistas matriculados em escolas regulares aumentou 37% só em 2018. E para quem desconhece o assunto, pode ter passado a seguinte pergunta pela cabeça: mas será que uma criança autista pode estudar em uma escola com outras crianças que não são autistas? A resposta é sim, não só pode, como deve. Porém, a instituição de ensino precisa disponibilizar um profissional especializado para acompanhar a criança com autismo. A Secretaria de Educação do Estado informou que não houve agressão. Era uma brincadeira entre as crianças. Disse ainda que conversou com pais e alunos sobre o acontecido. A mãe do menino questiona o posicionamento da escola e reclama que só existe um profissional para atender a todos os alunos especiais. Uma educadora especial para 5, 6 alunos, quase igual da mesma limitação dele. Não tem aquela estagiária só para aluno, não, que o Estado não fornece educador especial para cada aluno, igual o município faz. Eu queria que o governo olhasse melhor para as nossas crianças, melhor. Olha, reforçando então a nota da Secretaria de Educação, a direção da escola disse que acompanhou o caso, conversou tanto com os alunos quanto com as famílias e identificou que não houve agressão. O fato se deu diante de uma brincadeira entre os estudantes. Continuam presos os acusados de provocar a morte de 2 pessoas durante um racha na Terceira Ponte. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil pediu à Justiça que o advogado Ivomar Rodrigues seja transferido para uma prisão especial. Ivomar e Osvaldo foram autuados por 2 homicídios com dolo eventual e embriaguez ao volante. Eles foram apontados pela Polícia Civil como os responsáveis pela morte do casal Kevin, de 23, e de Bruniele, de 17 anos. Segundo a polícia, eles disputavam um racha antes de atropelarem um casal que trafegava na Terceira Ponte em uma motocicleta. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Este especialista em direito criminal explica que, juridicamente, existe a possibilidade deles responderem o processo em liberdade. A defesa pode interpor habeas corpus, por exemplo, ou até mesmo na vara de origem, pedindo que seja fixada medidas cautelares diversas da prisão. Dentre elas, pode o juiz também conceder através de pagamento mediante fiança ou até mesmo monitoração eletrônica, bem como o comparecimento periódico ao cartório do juízo para informar as atividades. Vejo que é possível, sim. Ivomar e Osvaldo não quiseram fazer os exames de alcoolemia.
Foram divulgadas imagens deles numa boate antes do crime e as imagens do que seria um racha e também do momento do acidente. O especialista acredita que estas provas podem dificultar a liberdade deles. Sendo verificado todas essas provas, certamente isso será utilizado, de repente, como meio de argumentação, tanto se for o caso da ausência de provas pela defesa e na presença dessas provas pela acusação, para justamente o convencimento do júri popular. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB aqui do Espírito Santo, não quer que o advogado Ivomar Rodrigues fique preso em uma cela comum. A Ordem entrou com um pedido na Justiça para que o advogado fique em uma sala do Estado Maior, separado dos demais presos. A lei determina que seja, de fato, separado dos demais detentos e, de preferência, na sala do Estado Maior, que é uma prisão com um pouco mais de dignidade, com questões de higiene, alimentação, diferenciado dos demais. Olha, até o momento o advogado continua no presídio de segurança média em Viana. A seguir, você vai conhecer um pouco da história de Vila Velha, que completou ontem 484 anos. Agora imagens ao vivo para você da Reta da Penha. A gente volta rapidinho. Há mais de 400 anos, quem chegava de barco em Vila Velha, na Maré Baixa, tinha que descer dentro d'água. É que a praia era rasa e as embarcações não conseguiam se aproximar da terra. Os passageiros saíam com as pernas cobertas de algas. Daí veio o apelido Canela Verde. Essa é apenas uma das muitas histórias de Vila Velha que você confere agora. É uma imensidão de casas e prédios a perder de vista. Vila Velha é o segundo município capixaba com o maior número de moradores. Pelo menos 400 mil pessoas vivem aqui. A cidade também é cenário da maior festa religiosa do Espírito Santo e a terceira maior do país, a Festa da Penha. Na última edição, pelo menos 2 milhões de fiéis estiveram aqui para prestar homenagens à padroeira do estado. E foi bem aqui, na região da Prainha, que a história de Vila Velha e também a do estado do Espírito Santo começou há 484 anos. No dia 23 de maio de 1535, o navegador português Vasco Fernandes Coutinho desembarcou em terras capixabas junto com mais 60 homens. A missão que eles tinham pela frente era povoar essas terras e torná-la produtiva. Mas os portugueses teriam um enorme desafio pela frente. É que essas terras já tinham donos. Índios tupiniquins, aimorés e goitacás que disputavam o domínio pelo território capixaba. A prainha era chamada pelos indígenas de Piratininga. E eles, os primeiros habitantes do nosso estado, não estavam dispostos a abrir mão do território tão fácil assim. Os índios realmente aqui estavam e não tinham condições de aceitar estranhos nas suas terras. Eles eram andarilhos e vinham aqui ao litoral, aqui ao sítio histórico da Prainha, para pescar, para coletar alimentos e quando viram o estrangeiro, consequentemente, reagiram com toda a razão. Com a chegada dos padres jesuítas, a então Vila do Espírito Santo foi pouco a pouco sendo ocupada e os índios iam fugindo para outras áreas. Era uma tentativa de não serem escravizados. Alguns até cederam e, junto com os religiosos, fundaram aldeias. Nessa mesma época, o convento da Penha foi construído por ordem do Frei Pedro Palácios. Difícil imaginar, mas por muito tempo, Vila Velha era praticamente toda ocupada por fazendas. A coroa portuguesa, em função da descoberta das riquezas de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, eles proibiram que se fizesse estradas para evitar contrabando, ataque de piratas. Então nós ficamos basicamente os primeiros 300 anos sem condições de existir como cidade. Mas, pouco a pouco, as coisas foram mudando. Há 129 anos, o nome Vila do Espírito Santo mudou de vez para Vila Velha.
As fazendas foram se tornando bairros. A cidade, com cara de zona rural, passou a ser urbana. O litoral foi sendo ocupado, o que mudou de vez a paisagem. Hoje, as praias da cidade estão entre as queridinhas da Grande Vitória. Basta ver como ficam cheias no verão. Como em todos os grandes centros urbanos, a cidade enfrenta problemas que precisam ser resolvidos urgentemente pelo poder público. Mas nada que apague a beleza da rica cultura Canela Verde. Riqueza que pode ser vista nas festas tradicionais e na arte local. Vila Velha, 484 anos. Foi aqui que o Espírito Santo começou. A gente deseja tudo de melhor para Vila Velha. Entre os desejos, o de melhorias estruturais com vontade política, sabe? A história do nosso estado começou pelo município Canela Verde. Ou seja, em 484 anos, não seria possível fazer um planejamento para que não houvesse uma ocupação desordenada na cidade e tantas famílias sofressem com as chuvas durante anos. Se o município foi o primeiro a ser descoberto, Vila Velha deveria ser à frente dos outros em vários aspectos, concorda? Olha, a gente deseja dias melhores para a cidade, porque belezas naturais e um povo abençoado pela Nossa Senhora da Penha, ela já tem. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia, fica agora com o SBT Brasil. Uma boa noite e um ótimo final de semana.